Se você abriu esse vídeo, provavelmente já sentiu isso na pele, no seu bairro, no comércio perto de casa, ou até dentro da sua própria empresa. Lojas fechando, prazos de pagamento mais curtos, bancos mais desconfiados. O que vou te mostrar agora são os números que confirmam essa sensação. E eles são mais graves do que a maioria das pessoas imagina. Prepare-se, porque essa é uma conversa direta sobre dinheiro, dívida e sobrevivência empresarial no Brasil. Comecemos pelo retrato mais recente que temos disponível. No fechamento do ano passado, 5.680 empresas brasileiras entraram em processo de recuperação judicial. Esse número por si só já impressiona, mas o que realmente acende o alerta é a comparação com o ano anterior, um crescimento de 24,3%. Ou seja, a cada 4 empresas que pediam recuperação judicial há 2 anos, hoje temos praticamente 5. E o pior, essa curva não parece estar desacelerando, ela está acelerando. Só no último trimestre do ano passado, 510 novas organizações bateram à porta da Justiça pedindo proteção contra credores. Juntas, essas empresas carregavam um passivo acumulado de 40 bilhões de reais. Pense nisso por um instante. 40 bilhões de reais em dívidas represadas, aguardando negociação, aguardando reestruturação, aguardando uma solução que, para boa parte dessas empresas, simplesmente não vai chegar a tempo. E é aqui que a história fica ainda mais preocupante. Recuperação judicial não é sinônimo de falência. É, teoricamente, uma segunda chance, um período de proteção legal para a empresa se reorganizar, renegociar dívidas e voltar a operar de forma saudável. O problema é que essa segunda chance está falhando com uma frequência assustadora. No último trimestre do ano passado, 29% das recuperações judiciais terminaram em falência decretada, quase o dobro da proporção registrada no ano anterior. Isso significa que quase 1 em cada 3 empresas que tentam se reerguer está, na prática, sendo levada à lona de qualquer forma. A rede de proteção está ficando mais fina e cada vez menos empresas conseguem atravessá-la em segurança. Para entender por que esse número é tão grave, vale explicar rapidamente o que está por trás dele. A recuperação judicial é o processo pelo qual uma empresa, ao reconhecer que não consegue mais honrar suas dívidas nas condições atuais, pede à justiça um período de proteção contra os credores. Durante esse período, ela apresenta um plano de reestruturação, tenta renegociar prazos, valores e condições e busca voltar a operar de forma sustentável. Quando esse plano falha, quando os credores não aceitam as condições propostas ou quando a empresa simplesmente não consegue gerar caixa suficiente nem nesse regime especial, o processo se converte em falência e aí sim a empresa é liquidada, seus ativos são vendidos para pagar o que for possível e o negócio deixa de existir. O Brasil já viveu outros momentos de forte aumento nesse tipo de processo, como durante a recessão de 2015 e 2016 e também durante a pandemia no início da década. Mas o que torna o cenário atual particularmente preocupante é que, diferente dessas crises anteriores, que tinham um gatilho relativamente claro, uma recessão profunda em um caso, uma paralisação sanitária global no outro, a crise que se desenha para 2026 é uma crise de crédito construída lentamente, camada sobre camada, por fatores estruturais que não têm uma data de validade clara. Isso significa que não há um evento único que, ao passar, resolve o problema. É um conjunto de pressões que se acumula e que só se resolve com queda efetiva dos juros, retomada da confiança e reorganização financeira das próprias empresas. Outra diferença importante em relação às crises anteriores é a velocidade com que a informação circula hoje. Fornecedores, bancos e investidores acompanham em tempo real notícias sobre dificuldades financeiras de outras empresas, o que pode acelerar decisões de corte de crédito ou de cobrança mais rigorosa assim que os primeiros sinais de fragilidade aparecem. Em outras palavras, o mercado está mais rápido para reagir, e isso significa que empresas em dificuldade têm cada vez menos tempo de reação antes que fornecedores e credores comecem a se proteger.
Diante desse cenário, especialistas em recuperação de crédito e consultoria financeira já apontam 2026 como um candidato sério ao título de ano com mais falências da história do Brasil. E quando você entende os fatores por trás disso, a preocupação faz todo o sentido. Não estamos falando de um problema isolado, de um setor específico passando por dificuldades pontuais. Estamos falando de uma tempestade perfeita, formada por pelo menos 4 frentes que se somam ao mesmo tempo. A primeira, e talvez a mais determinante, é o custo do dinheiro. A taxa básica de juros da economia brasileira está em 14,75% ao ano. Só que esse número, que já é alto, não reflete o custo real enfrentado pelas empresas na ponta. Quando uma empresa vai até um banco buscar capital de giro, refinanciamento ou qualquer linha de crédito, o custo financeiro médio que ela encontra gira em torno de 22,8% ao ano. Agora compare isso com a margem de lucro operacional típica de uma empresa brasileira, que fica entre 15% e 20%. Percebeu o problema? O custo do crédito está, em muitos casos, mais alto do que a própria capacidade de geração de lucro da empresa. Isso é matematicamente insustentável. Uma empresa que precisa se financiar a esse custo está, na prática, trabalhando para pagar juros, não para gerar riqueza, não para crescer, não para pagar seus funcionários com folga. Está apenas tentando não afundar. E esse custo elevado não afeta só quem já está endividado. Ele afeta também quem precisa investir para crescer, quem precisa comprar uma máquina nova, ampliar um estoque, contratar mais gente para atender uma demanda maior. Quando o custo de capital está nesse patamar, muitos empresários simplesmente desistem de investir, preferem esperar um momento melhor. O problema é que essa espera coletiva, multiplicada por milhões de pequenos e médios negócios, tem um efeito direto sobre o crescimento da economia como um todo. Menos investimento hoje significa menos capacidade produtiva amanhã, e o ciclo se retroalimenta. A segunda frente é a restrição de crédito. E aqui entra um fator que muita gente não considera. 2026 é ano de eleição no Brasil. Historicamente, anos eleitorais trazem incerteza, e incerteza é a palavra que os bancos mais odeiam. Instituições financeiras tendem a ficar mais conservadoras, mais seletivas, mais cautelosas na hora de liberar crédito justamente nesses períodos. O resultado é um círculo vicioso. As empresas que mais precisam de fôlego financeiro para atravessar um momento difícil são exatamente as que encontram mais dificuldade para conseguir esse fôlego. E não é só uma questão de taxa de juros mais alta, é uma questão de acesso. Muitas empresas, principalmente as menores, simplesmente não conseguem crédito, independentemente do preço que estejam dispostas a pagar. O prazo médio para concessão de crédito empresarial no Brasil hoje é de pouco mais de 25 dias. Em um cenário de caixa apertado, 25 dias de espera podem ser a diferença entre pagar um fornecedor em dia ou entrar em default. Vale lembrar que essa restrição não acontece por acaso ou por má vontade dos bancos. As instituições financeiras também estão reagindo a um ambiente de maior risco. Quando a inadimplência sobe, quando mais empresas entram em recuperação judicial, os bancos naturalmente apertam os critérios de concessão de crédito, exigem mais garantias, cobram taxas mais altas para compensar o risco maior de calote. É um mecanismo de proteção do próprio sistema financeiro, mas que, na prática, aprofunda ainda mais a dificuldade das empresas que mais precisam de fôlego. Quanto mais empresas quebram, mais cauteloso o sistema bancário fica e mais difícil se torna para as empresas remanescentes conseguirem o crédito necessário para sobreviver. É um ciclo que se alimenta de si mesmo. A terceira frente, menos falada, mas igualmente relevante, é o custo de adaptação à reforma tributária. Empresas de todos os portes estão precisando investir tempo, dinheiro e estrutura para se adequar às novas regras. Sistemas precisam ser atualizados, processos internos revisados, equipes contábeis e jurídicas remuneradas para dar conta da transição. Para uma grande corporação, isso é um investimento absorvível. Para uma pequena empresa que já vive no limite do caixa, é mais um peso em cima de uma estrutura que já está cambaleando. Não se trata de dizer que a reforma tributária seja, no fundo, uma má ideia.
A maioria dos especialistas concorda que simplificar o sistema tributário brasileiro, historicamente um dos mais complexos do mundo, é positivo no longo prazo. O problema está justamente na palavra transição. Toda mudança estrutural desse tamanho tem um custo de curto prazo, e esse custo, nesse momento específico, está sendo pago justamente por empresas que já não têm muita margem de manobra financeira. É como pedir para alguém que já está com o orçamento apertado investir em uma reforma que só vai trazer economia daqui a alguns anos. A lógica de longo prazo faz sentido, mas o caixa de curto prazo simplesmente não fecha para muita gente. E a quarta frente é justamente a incerteza política mais ampla, que se estende para além do calendário eleitoral. Decisões de investimento, contratação e expansão dependem de previsibilidade. Quando o ambiente institucional e econômico fica nebuloso, empresários adiam decisões, bancos seguram crédito, investidores seguram capital. E essa paralisia coletiva tem um custo real, medido em empregos não criados, em empresas que não conseguem se capitalizar, em negócios que fecham as portas, não porque o produto ou o serviço fosse ruim, mas porque o ambiente ao redor não permitiu que sobrevivessem. Essa incerteza também se reflete no mercado de câmbio, nas decisões de investidores estrangeiros e na disposição de grandes fundos em alocar capital em projetos brasileiros de longo prazo. Quando o exterior enxerga a instabilidade política somada a juros altos e crescimento fraco, o capital externo tende a ficar mais seletivo, o que reduz ainda mais as fontes alternativas de financiamento disponíveis para empresas brasileiras que já não conseguem crédito bancário em condições razoáveis. No fim das contas, todas essas quatro frentes conversam entre si, se reforçam mutuamente e formam exatamente o tipo de ambiente em que recordes históricos de falência deixam de ser um cenário hipotético e passam a ser uma possibilidade real e concreta. Agora, é importante entender que essa crise não afeta todos os setores da mesma forma. Existe um recorte muito claro de quem está sofrendo mais, e o primeiro nome que aparece com força total é o agronegócio. Pode parecer contraintuitivo, já que o agronegócio é frequentemente apresentado como um dos pilares mais sólidos da economia brasileira. Mas, justamente por operar com margens apertadas, ciclos longos e forte dependência de crédito para financiar plantio, insumos e maquinário, o setor está entre os que mais recorrem à recuperação judicial atualmente. A combinação é cruel: quebras de safra em algumas regiões, queda nos preços de commodities importantes no mercado internacional e um nível de endividamento que já vinha alto mesmo antes da crise de crédito se aprofundar. Produtores rurais e empresas do agronegócio que se endividaram em ciclos anteriores, esperando preços mais favoráveis ou colheitas mais robustas, agora se veem presos entre custos financeiros elevados e receitas menores do que o planejado. Para muitos, refinanciar essa dívida a taxas de mais de 20% ao ano simplesmente não fecha a conta. E quando a conta não fecha, o caminho natural é buscar proteção judicial, na esperança de reorganizar prazos e evitar o pior. Além do agronegócio, outros setores também aparecem com destaque nas estatísticas de recuperação judicial e falência. O varejo, especialmente o varejo de médio porte, que não tem a escala das grandes redes, nem a flexibilidade das pequenas lojas de bairro, vem sofrendo com a combinação de consumo mais fraco e custo de capital de giro elevado. A construção civil, setor historicamente sensível a juros altos, porque depende fortemente de financiamento tanto para empreendedores quanto para os próprios compradores de imóveis, também aparece entre os mais afetados. E o setor de serviços, principalmente empresas que prestam serviços para outras empresas, sente o efeito indireto. Quando os clientes corporativos cortam custos e atrasam pagamentos, as prestadoras de serviços são as primeiras a sentir o aperto no fluxo de caixa, mesmo sem terem feito nada de errado na própria gestão. O segundo grupo mais impactado, e talvez o mais numeroso em termos absolutos, são as micro e pequenas empresas. Os números aqui são impressionantes. Elas representam cerca de 80% de todos os pedidos de recuperação judicial registrados atualmente no país.
8 em cada 10 processos vêm de negócios pequenos, muitas vezes familiares, que não têm departamento financeiro robusto, não têm reserva de caixa suficiente para atravessar meses difíceis e não têm acesso às mesmas condições de crédito que uma grande corporação consegue negociar. Pense no dono de uma pequena indústria, de uma rede de 2 ou 3 lojas, de uma prestadora de serviços com poucos funcionários. Quando o crédito fica caro e escasso ao mesmo tempo, essas empresas são as primeiras a sentir o aperto, porque elas não têm gordura para queimar. Um mês de vendas fracas, um cliente grande que atrasa o pagamento, um custo inesperado e o caixa já está no vermelho. Diferente de uma grande empresa que pode recorrer ao mercado de capitais, emitir dívida, negociar diretamente com grandes bancos em condições privilegiadas, o pequeno empresário depende quase que exclusivamente do crédito bancário tradicional, e é justamente esse crédito que está mais restrito agora. Mas não pense que esse problema fica restrito às pequenas empresas. Alguns dos casos mais emblemáticos de dificuldade financeira recente envolvem companhias de grande porte, nomes que a maioria das pessoas reconhece. Um exemplo notório é o de uma grande empresa do setor químico que acumulou dívidas na casa de 19 bilhões de reais antes de buscar recuperação judicial. Estamos falando de uma cifra que ilustra bem a dimensão que essa crise pode alcançar mesmo entre players consolidados, com décadas de operação e presença relevante no mercado. Outros nomes de peso também entraram para a lista de empresas em dificuldade financeira recentemente, incluindo companhias dos setores de serviços ambientais e de construção civil e materiais de construção. O detalhe importante aqui é que, quando empresas desse porte enfrentam dificuldades, o efeito cascata é enorme. Fornecedores deixam de receber, funcionários ficam em situação de incerteza, contratos são renegociados ou cancelados e toda uma cadeia produtiva sente o impacto. Não é um problema isolado de uma empresa, é um problema sistêmico que se espalha pela economia. E esse efeito cascata chega até você, mesmo que você não seja dono de empresa nenhuma. Quando uma companhia de grande porte entra em recuperação judicial, milhares de empregos ficam em risco, direta e indiretamente. Fornecedores menores, que dependiam daquele contrato para pagar suas próprias contas, também entram em dificuldade. Prestadores de serviço terceirizados podem perder o principal cliente da carteira. E, em cidades ou regiões onde uma dessas grandes empresas é a principal empregadora local, o impacto social é ainda mais profundo, afetando o comércio local, a arrecadação de impostos municipais e a própria dinâmica econômica da região por anos a fio. E isso nos leva a um ponto crucial. O crescimento econômico do país está desacelerando exatamente no momento em que mais precisaríamos de fôlego. A projeção de crescimento do Produto Interno Bruto para o ano passado ficou em torno de 2,1%. Para esse ano, a projeção já caiu para 1,8%. Pode parecer uma diferença pequena, quase irrelevante à primeira vista, mas em termos de economia real, essa desaceleração significa menos consumo, menos investimento, menos geração de empregos e, consequentemente, menos receita para as empresas que já estão lutando para sobreviver com margens apertadas e custo de capital elevado. É um ciclo que se retroalimenta. Crescimento mais fraco significa menos vendas para as empresas. Menos vendas significam menos caixa disponível. Menos caixa disponível significa mais dependência de crédito. Mais dependência de crédito, em um cenário de juros altos, significa mais custo financeiro. Mais custo financeiro pressiona ainda mais as margens já apertadas. E margens apertadas, combinadas com dificuldade de acesso a crédito, é exatamente a receita que leva empresas à recuperação judicial e, na sequência, à falência. Diante desse cenário, o que consultores e especialistas em reestruturação empresarial vêm recomendando, com bastante insistência, é que empresas em dificuldade não esperem a situação piorar antes de agir. A orientação é clara. Se uma empresa já está sentindo o aperto, se já está atrasando pagamentos, renegociando prazos com fornecedores, sentindo dificuldade crescente para honrar compromissos, o momento de buscar ajuda especializada é agora, não daqui a alguns meses, quando as opções já estiverem mais limitadas e o passivo
ainda maior. Essa recomendação também vale para quem está do outro lado da mesa, ou seja, para credores, fornecedores e instituições financeiras que têm valores a receber de empresas em situação delicada. Especialistas recomendam que a cobrança dessas dívidas seja feita sem demora excessiva, porque quanto mais tempo se passa, menor a chance de recuperação efetiva dos valores. Em um ambiente de crise de crédito generalizada, esperar para agir raramente compensa, tanto para quem deve quanto para quem tem a receber. Além disso, existem indicadores que ajudam empresários a avaliar, com antecedência, a saúde financeira do próprio negócio antes que a situação se torne crítica. Métricas como o nível de endividamento em relação à geração de caixa, a capacidade de cobrir despesas financeiras com o resultado operacional, o prazo médio de recebimento comparado ao prazo médio de pagamento e a evolução da margem operacional ao longo dos últimos meses são sinais que, quando observados com atenção, podem indicar problemas antes que eles se tornem uma crise de fato. O erro mais comum, segundo quem acompanha de perto esses processos de recuperação judicial, não é a empresa ter dificuldades financeiras. Isso é normal em qualquer economia. O erro é demorar demais para reconhecer o problema e buscar uma solução estruturada. Outro ponto que merece atenção é a importância de diversificar as fontes de financiamento. Empresas que dependem de um único banco, de uma única linha de crédito, ficam extremamente vulneráveis quando essa fonte específica seca. Diversificar entre diferentes instituições financeiras, explorar linhas de crédito de fomento voltadas para pequenas e médias empresas, buscar parcerias sólidas com fornecedores para prazos de pagamento mais longos e flexíveis e até considerar alternativas como antecipação de recebíveis com taxas mais competitivas são estratégias que consultores financeiros vêm recomendando com mais força justamente por causa desse cenário de crédito bancário tradicional mais restrito. Empresas que se anteciparam e diversificaram suas fontes de capital nos últimos anos estão, de forma geral, enfrentando esse momento com bem mais tranquilidade do que aquelas que dependiam quase exclusivamente do relacionamento com um único banco. Agora, dando um passo atrás para enxergar o quadro completo, o que esses números todos juntos revelam é que 2026 não está a caminho de ser apenas mais um ano difícil na economia brasileira. Está a caminho de ser um ano de ruptura para milhares de negócios que, em condições normais, provavelmente continuariam operando. A combinação de juros elevados, crédito restrito, transição tributária custosa e incerteza política formam um ambiente hostil, especialmente para quem já opera com pouca margem de segurança, que é exatamente o perfil da maioria das empresas brasileiras, sejam elas pequenos negócios de bairro, produtores rurais ou até companhias de grande porte com décadas de história. Isso não significa que toda empresa brasileira está condenada, longe disso. Existem negócios bem geridos, com caixa saudável, com baixo endividamento que vão atravessar esse período com tranquilidade e, inclusive, encontrar oportunidades em meio à turbulência, seja adquirindo ativos de concorrentes em dificuldade, seja ganhando participação de mercado à medida que competidores fecham as portas. Mas, para uma parcela significativa das empresas brasileiras, principalmente as menores e as mais endividadas, o próximo período vai exigir decisões rápidas, gestão financeira rigorosa e, em muitos casos, coragem para buscar ajuda especializada antes que seja tarde demais. Também vale destacar que esse cenário não é permanente. Ciclos de juros altos, historicamente, não duram para sempre. Em algum momento, a inflação dá sinais mais claros de controle. O Banco Central ganha espaço para reduzir a taxa básica de juros e o custo do crédito volta a cair. O problema é que esse processo costuma ser lento, gradual, e nem toda empresa consegue esperar. É justamente por isso que o timing das decisões importa tanto agora. Uma empresa que consegue atravessar os próximos meses sem quebrar, ajustando sua estrutura de custos, renegociando dívidas com antecedência e preservando caixa, estará em posição muito mais favorável para aproveitar a retomada quando ela finalmente vier.
Já as empresas que adiarem decisões financeiras importantes na esperança confortável de que o cenário melhore sozinho com o tempo, correm o risco real de não chegar até esse momento de virada. E para você que está assistindo, seja como empresário, como profissional, como investidor ou simplesmente como alguém que quer entender o que está acontecendo com a economia do país, o recado por trás desses números é bastante direto. Fique atento aos sinais. Se você tem um negócio, monitore de perto seu fluxo de caixa, seu nível de endividamento e sua dependência de crédito. Se você é credor de alguma empresa, não deixe a cobrança se arrastar. E se você acompanha a economia como um todo, entenda que esses números de recuperação judicial e falência não são apenas estatísticas frias. Eles representam empregos, famílias, sonhos empreendedores que estão sendo testados por um ambiente econômico particularmente severo. O Brasil já passou por crises de crédito antes e sempre houve, do outro lado, uma reconstrução. Mas a diferença entre atravessar esse período com o menor dano possível ou sair dele com cicatrizes profundas está justamente na forma como empresas, credores e gestores lidam com os sinais que já estão claramente na mesa. Os números de 2025 mostram uma tendência de alta acelerada. As projeções para 2026 apontam para um agravamento dessa tendência. E o fator comum por trás de praticamente todas as causas apontadas por especialistas é o mesmo: a dificuldade de acessar crédito em condições sustentáveis, em um momento em que as empresas brasileiras mais precisam justamente disso: fôlego financeiro para atravessar um cenário de juros altos, crescimento mais fraco e incerteza política. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor o tamanho real dessa crise de crédito e o que ela pode significar para 2026, deixe seu comentário contando se você já sentiu esse aperto no seu próprio negócio ou na sua região e continue acompanhando o canal para os próximos vídeos, porque essa história ainda está longe de terminar e os próximos meses devem trazer novos números ainda mais reveladores sobre o real tamanho dessa crise de crédito que está redesenhando o mapa empresarial do país.